chegou sem os dentes. Bom, mas e aí? Ah, mas a gente tentou e não conseguiu. Mas quem disse que tu tentou e não conseguiu? Né? E aí? E cadê o prefeito que tem que estar resolvendo o problema aqui da falta de dentista? Né? Quer dizer, se tu não documenta isso, quem vai pagar essa conta depois? Né? Bom, todas as identificações de como é que essa criança chega, o que é, né? O que é o documento de registro da chegada dessa criança. Então, tem um dos abrigos lá que a minha colega Thaís, né, que também é da Colher, já andou aqui pela Aconchego trabalhando, né, e que ela instituiu, que eu achei bárbaro também, né, porque eles constroem um álbum da criança, né, então, nesse álbum da criança, além das fotos, né, que às vezes não dá para fazer muitas, mas, enfim, tem a foto do aniversário, tem a foto de quando chega, tem a foto do primeiro passeio, tem a foto do aniversário da amiguinha lá, da mais chegada, enfim, que seja meia dúzia, mas que essas fotos, então, sejam identificadas, sejam registradas. Quem está na foto, que dia foi isso, como eu estava. Uma frase simples, né, é muito preciosa depois para essa criança, daqui 10, 15, 20 anos. Né? Quer dizer, então alguém que possa perder 5 minutos, né, identificando ali quem são as pessoas que estão na foto, né, e que essa foto possa ser guardada, que isso possa fazer parte do prontuário dessa criança. Né? Então, como é que ela gostava de comer, como é que ela gostava de dormir. Né? Então, eu queria falar, um dos documentos que ela instituiu, né, então, como fazendo parte da bagagem da criança, é como a criança chegou no abrigo e que objetos ela trouxe. Né? Porque em muitos locais, o que acontece? As crianças realmente elas chegam muito sujas, elas chegam com trapos, elas chegam com cacarecos, né? E aí, numa medida, assim, às vezes até bem intencionada, né? De cuidado, o que as pessoas fazem? Vão lá, dão banho, tiram tudo e botam no lixo. Né? Aqueles objetos que a criança tinha. Mas isso faz parte da história dela. Né? Então, há pouco tempo a gente teve uma história. São poucas as crianças que têm algum apego por alguma coisa, mas enfim, isso representa aquilo de quando ela chegou. Então, aquilo vai ser lavado, aquilo vai ser guardado, vai ficar dentro de uma caixinha, né? Para que, bom, pode ser que ela nunca dê valor para aquilo, mas pode ser que ela dê valor. E aquilo precisa estar guardado. Né? A roupinha que ela chegou, o que ela trouxe com ela mesma. Né? Então, um tempo atrás, teve uma menina já de uns 2 aninhos, e que chegou com uma bonequinha de pano podre, imunda. Né? Mas a mãe, né, era uma mãe deficiente mental, uma mãe com muitas dificuldades, entregou a menina e entregou a bonequinha. E disse, ela não dorme sem essa boneca. Chegou no fim de semana, como muitas crianças chegam no fim de semana, em que não estava a equipe técnica, estava o plantão, o que aconteceu? Bom, tiraram a roupa, tiraram a boneca, lixo. Bom, a menina passou 2 noites sem dormir. Né? E aí chegou a segunda-feira da manhã, a psicóloga da casa tinha que resolver, porque a guria não dormia. Eu digo, mas o que acontece? Por que não está dormindo? Conversa com a fulana, mas como chegou, como é que chegou? Nanana, levou para consulta? Ah, levamos para consulta, ela chora o tempo inteiro, papapá, até que alguém que não era uma monitora, não me lembro se era cozinheiro ou se era faxineira, disse, mas tem a história da bonequinha. Que bonequinha? A bonequinha que foi para o lixo. Aí vai, então, a psicóloga vai dentro do saco do lixo para achar a bonequinha, lavar a bonequinha. Pronto, uma noite ela conseguiu dormir. Né? E olhem, que história preciosa para essa criança mais adiante, no futuro, o que aquela boneca representava, né? E essa criança poder saber que com toda a dificuldade que essa mãe teve e que entregou e que teve que entregar, fez com que ela tivesse um objeto que acalmava ela, um objeto simbólico que ela fez questão de entregar junto, que ela fez questão de avisar que era importante. Né? Olhem o significado que isso pode ter no futuro dessa criança. Agora, graças a Deus, as unidades de acolhimento, né, com
restrição do número de crianças, né, com essa limitação, o trabalho a gente está num processo de construção de uma realidade mais otimista, melhor, né? Mas, assim, historicamente falando, a gente que está trabalhando com unidade de acolhimento, com adoção há muito tempo, sabe que crianças de abrigo têm dificuldade para empregar o pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Meu. É tudo nosso. Então, a criança sai do abrigo sem o sentimento de propriedade, porque nada é dela. E aí, quando ela vai para uma família substituta, é muito fácil ela furtar. Ela pegar o objeto do outro e se apropriar. Porque tudo é de todo mundo. E aí, às vezes, se a família não está preparada, nossa, ela tem o hábito de roubar. Ela não tem o hábito de roubar. Ela só não exercitou, ela só não teve oportunidade de aprender que tem coisas que são minhas, tem coisas que são suas e tem coisas que são nossas, né? Então, essas coisas a gente precisa interpretar até para não rotular a criança, né? E não botar nela o rótulo de ladra, porque a intenção não é roubar, né? É simplesmente um exercício que ela teve de que ela não teve exclusividade em objetos, em roupas, em pertences e tal. Né, que é uma outra construção do que é possuir coisas, do que é conquistar coisas, ter coisas. E isso a gente ensina, né, valorizando e mostrando e identificando e cuidando e sabendo o que é meu, o que é teu, o que me pertence, o que te pertence, né? Então, quando a gente cuida dos documentos dessa criança, quando a gente cuida dos objetos dessa criança, quando a gente identifica, né, a gente personaliza essa criança, a gente vai sim aprendendo com que ela vá construindo a sua própria identidade, a sua própria história, né? Então, essa coisa do cuidado coletivo, que muitas instituições ainda têm muita dificuldade de ter os objetos pessoais, né? De que, então, tu tem os almoxarifados, né? Não são armários, são almoxarifados, né? Onde ali estão as camisetas, 4, 6, os tênis, né? São coisas pequenas, simples, mas são coisas importantes, né? Então, pensem bem, né? Uma criança que mal e mal sabe todo o seu nome, que mal e mal sabe quem ela é, num dia ela está com uma roupa, ela se vê com uma roupa, e no outro dia ela está com a mesma roupa que eu, né? É concreto, é pouco, mas isso sim contamina a identidade, né? Afinal de contas, o que mesmo nos diferencia, né? O que mesmo nos discrimina enquanto pessoas, o que me identifica, né? Enquanto eu ser a Verônica, né? O quanto eu ter coisa. Bom, a gente não pode deixar no concreto da roupa, do material. Não, não é só isso, né? Não é só o concreto da roupa, do material, mas sim são as coisas que me identificam, que tem o meu jeito, que tem o meu cheiro, né? Então, são pequenas coisas que não são tão pequenas assim, né? E aí, voltando um pouquinho, volta para mim um pouquinho, por favor, as lâminas. E aí, né, esses mais um pouquinho, não, para trás. Aí, ali. Quando a gente fala, né, nessa questão da história, enfim, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre a construção da identidade, né? Porque, na verdade, essa história, o conhecimento dessa história, a construção dessa história, o importante disso vai ser a consolidação, a construção da minha identidade. E a identidade, na verdade, ela não é uma coisa única, né? A identidade não é uma construção única. Na verdade, para eu ser quem eu sou hoje, eu tenho uma série de fatores que compõem a minha identidade. Um dos fatores que compõem a minha identidade é a minha identidade jurídica, a minha identificação, né? Isso pode ter mais ou menos valor na minha vida, mas
está lá, atestado, né, pela sociedade em que eu vivo, pelas leis de onde eu moro, consta lá na minha carteira de identidade, lá, filha de quem eu sou, quando eu nasci, onde eu nasci, né, e isso sim me posiciona socialmente, afinal de contas, de onde eu vim e quem são os meus sucessores mais adiante. Né? O nome. Exatamente. E nessa identidade, ela é composta pelo meu prenome e ela é composta pelos meus nomes de família. Afinal de contas, filha a quem eu faço referência nesse mundo. Né? Então, na família. Quem é essa família? Por isso que eu ia chegar aí. Bom, algumas situações, né? Tem pessoas que se identificam socialmente filhas de alguém e juridicamente filhas de outro. Para algumas pessoas isso vai fazer mais questão ao longo da vida, para outras não. Era muito comum, até muito pouco tempo atrás, né, a questão dos filhos de criação. Né? Mas é um processo. Aí a gente está falando de um processo, né? De um processo de construção dessa identidade, em que até dentro desse crescimento, o se incomodar com essa diferença é importante, né? De que não, eu não quero mais ser chamado como da Silva, eu não sou mais da Silva, agora eu sou Martins, né? Faz parte da história, faz parte da construção, né? Da transição da sua identidade, né? Então, e a gente assiste por menos, hoje é impressionante assim, né? Porque a gente vê que essa questão da formalização do vínculo, da formalização jurídica, tem um impacto na identidade psicológica maior do que a gente às vezes quer enxergar. Né? Mas mesmo, é muito interessante, a gente acompanhando os estágios de convivência, assim, né? Mesmo quando a criança não sabe a data da sua sentença, né? Mesmo que ela não, que os pais deixem ela um pouco de fora, né? De todo esse processo jurídico, é impressionante a mudança que existe na interação familiar, né? O alívio da relação que existe quando a sentença está pronta. Né? É muito interessante. Quando chega a certidão, quando a certidão de nascimento entra dentro de casa, é um marco. Né? Quem já passou por isso sabe. Né? Muda. A gente precisa que a nossa sociedade avalize as coisas que a gente sente. Né? E está aí, essa identificação, sim, é importante na construção dessas relações, desse vínculo familiar. Uhum. Exatamente. Né? Agora eu pertenço, agora eu sou reconhecida, né? Tá indo para trás, tem mais para frente. Eu posso comentar alguma coisa sobre isso? Volta um pouquinho, mais um pouquinho. Mais para trás um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen, eu sou de Jaboticabal. Mãe por adoção tardia, uma menina de quase 7 e um bebê. De quase 7 foi tudo bem, tudo jóia, é uma relação ótima. Eu tive a intuição de conhecer a história dela, pelo processo eu fui no endereço dela, conheci a mãe. A mãe não sabe que sou eu. Minha família convive com a mãe dela, biológica, meus pais ajudam muito ela. E está tudo bem. Quando eu adotei meu filho, o bebê, nós adotamos, ele veio com um sobrenome. Eu adotei numa cidade pequena, onde eu moro agora. Eu sempre fui de Rio Preto, uma cidade grande, e agora moro em Jaboticabal. E eu tive muita dificuldade na Unimed, em farmácia. Eu chegava lá com a minha carteirinha, com a dele, com o nome
diferente do meu, e o sobrenome dele era, acho que, Schmidt, e aí eles pediam a minha carteira. Mas como? Esse menino não tem seu sobrenome? Ele é seu filho? É meu filho por adoção, né? Falava baixinho. Nossa, esse sobrenome é super tradicional dessa cidade. Como que Schmidt? Nossa, assim, nos pediatras também, quem vai adotar bebê aí? Porque eu estou na segunda rodada, né? Eu adotei um grande e depois um bebê. Se preparem pelo despreparo das pessoas. Aí, na médica, na pediatra, todas as vezes falava assim, Lucas Schmidt. Aí eu chegava lá, né? Fala baixo que ele é adotivo. Tá? Agora ele vai ter o meu sobrenome. Ah, mas ainda não tem, vou ter que ligar na Unimed. Ah, então ele é adotivo, eles falavam muito alto. Então se preparem, quem vai adotar bebê, pelo despreparo assim, dessa identidade deles. A gente tem um filho com que ele não carrega o seu sobrenome no começo. Então, quem for adotar bebê, é muito difícil isso. As minhas meninas demorou 2 anos e meio para sair a documentação definitiva, né? Então, elas estavam com o nome da mãe biológica. Elas foram fazer uma viagem com a minha mãe e eu fui no juizado, na rodoviária, para dar autorização. E aí foi uma autorização tão ridícula. Não, pôs lá, olhou a certidão, pôs o nome da mãe biológica como se ela estivesse dando autorização para viajar. Eu peguei aquele papel, não tinha nenhuma referência à minha pessoa. Eu falei, gente, isso aqui em nada é a mesma coisa. Eu achei completamente ridículo aquilo. Só comentando também, ela comentou que pegou bebê e teve esse problema, a certidão. Então, eu também passei por isso. Mas a minha pergunta ia ser em relação a esse nome, a gente está falando de sobrenome. O que vocês acham, como é a discussão em relação à criança tardia para mudança de nome? Por que eu vou falar isso? A gente idealizava uma criança, nunca bebê, mas sempre imaginou, já tinha nome, era Miguel. No quarto dele tem plaquinha, escrito Miguel, e veio Marcelo. Daí veio Marcelo, com o meu nome, Marcelo ficou. Mas, sei lá, se viesse um nome muito esdrúxulo, né, provavelmente a gente ia querer trocar, né? A dúvida, não sei, o que o pessoal fala disso? Porque a gente é de um grupo de adoção, a gente às vezes tem que dar essa orientação, né? A gente fala que pode e tal, mas não sei o que vocês têm de experiência aí. A questão, quando eu adotei o Cauã, já adotei com quase 4 anos. Então, ele tinha certidão de nascimento, tinha o nome dos pais e tinha o sobrenome dos pais. Então, quando a minha guarda definitiva, levou 2 anos para sair. Então, ele era Cauã Peçanha Ribeiro, que a gente deixou Cauã mesmo, porque não era um nome, igual você falou, Isdrúxula, podia ficar Cauã. E na escola teve que ficar Cauã Peçanha Ribeiro no início, até porque você não tinha como documentação para comprovar que ele era da Cunha Monteiro, que era o nosso sobrenome. Mas como ele tinha 4 anos no pré-escola, a gente até avisou a professora que tinha esse nome, mas que provavelmente iria mudar o sobrenome por causa da questão da adoção. Aí a gente acha muito engraçado quando a gente briga com ele, ele fala assim, papai, eu não quero mais ser da Cunha Monteiro, eu acho que eu quero ser Peçanha Ribeiro. Esses pais brigam muito comigo. Então, quer dizer, essa questão do homem, a gente até conseguiu colocar uma coisa assim na tela para ele entender por que ele escrevia Peçanha Ribeiro na escolinha lá, e depois teve que passar a escrever da Cunha Monteiro. E na questão dos convênios, teve um convênio que falou para mim assim, não, eu só posso colocar ele como dependente quando você trouxer a guarda definitiva. Aí eu falei assim, eu vou ficar 2 anos sem conseguir consultar meu filho? Aí tive que pedir uma coisa no juizado, ela teve que fazer tipo uma declaração, não, eles falam lá, um ofício dizendo que ele tinha direito, aí foi eu consegui, mas senão o convênio queria que a gente só voltasse com 2 anos depois, não tem lógica isso. O despreparo, né, das nossas instituições para lidar com as questões formais é brutal, né? É brutal. Então, assim, até para a gente entender, assim, né, guarda provisória não existe guarda provisória ou guarda definitiva. Existe guarda, existe adoção, né? Qual é a diferença da guarda e da adoção? Na guarda existem responsáveis, guardiães, que são responsáveis legais, mas o vínculo com a família de origem não está rompido. Na adoção é que passa a ser filho, né, com todo